sei. Será que você está com... Será que se tirar o fone... Hein, Wagner? Está picotando. Bom, acho que a gente pode começar, né? Já está lá. Está horrível o seu som, Wagner. Se você desconectar o fone... Tem esses recursos, né? Bom que ele permite que duas pessoas, que entre duas vezes a mesma conta, né? Vamos lá? Fala aí, Wagner. Pronto. Ah, tá dando para ouvir direito. Agora tá. Então. Tem que entrar com 2 aparelhos agora. Eu vou compartilhar então o PowerPoint. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Não está aparecendo para mim. Oh, meu Deus do céu. Cada hora é um flash. Bom, a gente parou aqui na última aula, a gente estava falando só sobre enunciação, enunciado e enunciador, não é isso? Que eu falei que a gente retomava agora no início da aula por conta de ter terminado a aula e a gente precisava liberar para a turma ir para a aula de física, né? Bom, eu preparei aqui uma coisinha, né, só para apresentar, para não ficar em branco, um textinho de... Tá todo mundo vendo? Tá vendo, Wagner? Enunciação e enunciador? Então, essas são definições que eu peguei no dicionário Caldas Aulete. Esse dicionário Caldas Aulete. Então, ele traz essas definições de enunciado, de enunciação e de enunciador, né? Mas isso é uma definição de dicionário, né? Uma definição genérica. Eu tirei só os pontos que dizem respeito à linguística, tá? A língua e linguagem. Então, o dicionário diz: simples exposição de uma proposição a ser explicada ou demonstrada. O enunciado de um teorema, por exemplo, né? O enunciado do vestibular, né? De uma questão do vestibular. Então, o enunciado é aquela proposição. Parte ou todo de um discurso oral ou escrito associado a seu contexto. A gente vai voltar aqui, porque essa é uma definição que está mais curta, mas ela é mais complexa. E trecho na expressão oral ou escrita de uma língua que, juntamente com suas marcas de expressividade, como entonação, pontuação, construção, constitui um exemplo válido para a análise dessa língua e de seu uso, né? Então, a gente tem 3 definições de enunciado. O primeiro é uma definição muito próxima da frase, né? É como se fosse uma frase, só que não é uma frase, tem que ter uma proposição. Agora, o enunciado, ele tem vários autores, dependendo da perspectiva teórica, que definem, por exemplo, o Bakhtin, que é um autor que quem for fazer letras vai ter contato com ele diz que o enunciado ele vai do início da proferição até o ponto. E aí, para o Bakhtin, enunciado, por exemplo, pode ser um livro inteiro. Um livro é um enunciado, porque um livro ele traz
uma quantidade de conteúdos, né, de significados, e então um livro pode ser um enunciado, um grande enunciado. Mas a partir do momento que você tem uma ideia completa, você começou a falar e terminou, e aí você passa a palavra para o outro, ali você tem um enunciado. Então, o enunciado ele pode ser composto de frases, orações, né? Não é difícil de entender, eu acho. É tranquilo nesse aspecto. Quando você passa a palavra para o outro, você terminou o seu enunciado, passou o enunciado para o outro, né? Por isso que ele diz ali, parte ou todo de um discurso. Todo, porque pode ser um livro inteiro, pode ser um contexto inteiro, ou pode ser só uma frase dentro do livro inteiro, por exemplo, né? Um trecho, né? Desde que tenha uma ideia associada ali, né? E tem o trecho na expressão oral escrita e que depende da entonação. Então, isso é um outro teórico que fala. Você tem tanto faz ser escrito ou falado, né? Ela tem que ter expressividade. Então, você tem pontuação, você tem entonação. Quando você pode separar esse texto para analisar, né? Então você pode dizer que está analisando um enunciado, né? Não é uma frase, não é uma oração só, né? Você pega um texto inteiro, um pedaço de texto, e você analisa aquele texto como um todo. Então, o enunciado ele é muito usado comumente como sinônimo de frase, né? Frase ou oração, período, né? Ele vai do início até o final do período, né? Mas a gente tem que prestar atenção nas peculiaridades. Então, nem tudo, né, pode ser chamado de enunciado. Agora, depende da perspectiva teórica. Se você está falando de teoria da enunciação, né, a enunciação, segundo o Caldas-Olet, é isso aí, olha, utilização individual de uma língua pelo falante. Mas não é bem assim, né? Quer dizer, é assim porque é uma utilização individual. Quando você falou, no momento que você falou, você tem um contexto em que você fala, você tem um momento histórico em que você fala, você tem as influências externas na hora que você fala. Então, a enunciação não é só a proferição, não é só a utilização da fala. Ela é englobada em todos os aspectos daquele momento que você está falando, né? Seja cronológico, porque você está falando aquilo num determinado momento, seja Ele, desculpa. diga. Fala, Wagner. É só porque a Ju pediu para avisar, parece que está dando um erro na transmissão do canal, né? Que acho que está passando por link errado. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não, tá certo? Tá certo. Tá. É porque ela disse aqui que estava errado, mas parece que está tudo certo. Então não tem. Tô vendo aqui no canal. Tá, beleza, então. Desculpa, tá tudo certo aí, né, gente? Não, tá no canal errado mesmo. Tava errado? Aí, cara. Tava. Tá. Deixa eu tirar esse compartilhamento.